Ei, pessoal, agora nós vamos trabalhar com o conceito de concatenação de strings, né? E a gente vai usar esse conceito, né, para imprimir, mostrar uma outra forma de imprimir valores no Python. Então, o operador mais, né, ele vai ter funções diferentes. Quando a gente trabalha com valores numéricos, né, tanto inteiro ou decimais, né, ele vai fazer a operação aritmética, né? Então, se eu colocar 5 mais 3, perfeito? Ele vai dar o resultado de 8. Agora, quando eu trabalho com string, textos ou caracteres, ele vai juntar as duas palavras. Então, por exemplo, eu coloquei meu nome aqui, Alessandro, mais Viva. Você está vendo aqui que eu deixei um espaço aqui, né? Aí, quando você usa mais, você concatena esses duas strings, né? E aí ela junta essas duas strings. Isso aí se chama concatenação em Python com o operador mais, né? Tá certo? Isso vai funcionar tanto para strings, texto, né? Mensagens e tal, quanto para caracteres isolados. Então vamos olhar esse exemplo aqui. Então eu vou colocar um texto aqui, escrever aqui concatenação de strings, né? E vamos colocar aquele primeiro exemplo lá. Então você coloca 5 mais 3, por exemplo, 4 mais 3, vai conectar ali, vai demorar um pouquinho. Deu 7, né? Tá certo? Concatenação. Então aqui é um valor numérico. Se eu colocar 5.5 mais 3.2, ele vai entender como valor numérico, porque ele faz a tipagem dinâmica. Ele vai definir dinamicamente se aquele valor é um valor inteiro ou uma string, por exemplo, ou um texto. Agora, olha só que interessante. Se eu colocar assim, vamos pegar outro exemplo aqui. A mais E. Aí ele vai juntar as duas, tá vendo? A e. Tranquilo? Então esse operador aqui, ele vai realizar operações diferentes, né? E o Python vai identificar já, né, se é um valor numérico ou uma string, se é texto, né? E como que ele faz isso? É porque o texto vem entre aspas, tá vendo? Ele vem entre aspas. Então se eu colocar aqui, ó, Alessandro mais Vivas, né? Por exemplo, Alessandro colocar assim, Alessandro Vivas. Aí, por exemplo, aí quando eu faço isso, ele vai juntar as duas strings, tá vendo? Tanto o Python, né? Ele entende como string tanto valores, né? Vindo quando declarados com aspas duplas e aspas simples. Então vamos entender alguma coisa aqui. Então você coloca 5 mais 3. Mas agora o 5 e o 3 estão entre aspas, né? O 5 está aqui entre aspas e o 3 também. Isso aqui é um valor numérico ou uma string? Isso é uma string, né? Ele entende isso aqui como texto, porque está entre aspas. Então, se eu colocar aqui, ele vai concatenar e vai dar 53. Não é? E se eu colocar aqui type 53, entre aspas, ele vai falar assim. O type verifica o tipo do valor que a gente está olhando. Ele está falando que é uma string. E se eu coloco type 5 mais 3, ele vai falar que é um int. Se eu coloco type 5.3 mais 5.1, ele vai indicar que é um float, que é um número decimal. Tá certo? Então esse é o conceito aí de o operador mais, né, trabalhando tanto com operações aritméticas quanto com concatenação de strings. Então, valores numéricos, né? O operador mais, quando usado com valores numéricos, né, tanto para inteiros como floats, né, o operador realiza a operação de adição. Já quando a gente usa com string, né, o que é uma string? É uma sequência de caracteres, né?
Como que eu identifico uma string? Ela sempre está entre aspas simples ou aspas duplas. Então, o interpretador vai entender como se fosse uma string. Tá certo? Então, essa é a grande diferença entre como que o interpretador entende o que é uma string e quanto ele entende o que é um valor numérico. Então, agora vamos usar o comando print, né? Um exemplo de comando print, né? E com o operador de concatenação. Então, eu coloquei cidade igual Diamantina, nome igual Alessandro. Aí eu vou usar meu nome deixei um espacinho aqui. Aí eu coloquei mais nome, que eu estou concatenando com a variável nome. Aí eu coloco mais, aí eu coloco entre aspas, né? E moro na cidade de, né? Aí coloco mais, concatenando, e aparece a cidade. Então o resultado vai ser meu nome é Alessandro e moro na cidade de Diamantina. Então vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos voltar lá para o Google e vou mostrar como que a gente faz com o print, né? Então se eu quiser colocar aqui, eu coloco o nome, Alessandro, cidade igual Diamantina, né? Então eu podia usar assim, print, meu nome é, aí eu coloco que concatena, né? Tá certo? Porque aquilo ali é uma string, o nome é um string, então, e aí eu coloco aqui, moro na cidade de, pode colocar mais, Diamantina. Tranquilo? Então eu poderia fazer isso daqui, tá certo? Ó, aqui sempre. E moro na cidade, né? Porque aqui eu tenho que colocar a variável. Então, meu nome é Alessandro e moro na cidade de Diamantina. Lembra que a gente poderia fazer assim também, ó. Print, meu nome é, não é? Meu nome é e moro na cidade de, e usar o format. Nome, cidade. Daria a mesma coisa. E poderia usar meu nome é nome e moro na cidade de cidade. Tá certo? Poderia usar esse esquema aqui também. Tranquilo? Então, meu nome é Alessandro e moro na cidade de Diamantina. Tem essas três formas aqui que a gente viu aqui no curso até agora. Aqui faltou, é porque ele tinha um espaço a mais ali, tá certo? Por isso que ele estava marcando que estava errado. Então, meu nome é nome. Então, essas são as três formas que a gente pode utilizar com o print, até agora, né? Tem mais formas que a gente vai aprender aqui no curso. Então, para reforçar, não é? Se eu fizer x igual a 5 e y igual a 10, o resultado da operação é, nesse caso, o operador de mais, ele está funcionando para fazer uma adição, tá certo? Porque x e y são valores numéricos. Como que eu sei que eles são valores numéricos? Eles não estão entre aspas simples e aspas duplas, tá certo? Então vamos pegar esse exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui para o Colab. Então vamos lá. X igual a 5, y igual a 10, por exemplo. Print. X mais 5 é igual a... Tá certo? Agora eu vou fazer a operação, né? Vou colocar uma vírgula aqui e colocar x mais 5. X mais y. Tá certo? Então, se eu colocar aqui, executar, aqui eu coloquei errado, x mais y. Então, se eu colocar aqui x mais y, então é igual a 15. Agora, se fosse x igual a 5, y igual a 10, e colocasse o mesmo print, vou dar um espaço aqui, outro espaço aqui para ficar bonitinho. O que sairia aqui? Aqui, nesse caso, é uma string
ou um número? É uma string porque está com aspas duplas. Tá certo? Se fosse com aspas simples, também seria uma string. Então não é um valor numérico. Então aqui ele não vai fazer a operação de edição. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a concatenação. Então x mais y é igual a 510. Porque ele pegou 5 e juntou com 10. Tá certo? Porque ele entendeu como se fosse uma string e não um valor numérico. Então vamos fazer o exercício 10. Crie um programa com 3 variáveis com os preços de água, café, leite, café, R$16, né? Aí tem os valores, mas tanto faz o valor que você quiser colocar. Imprima o resultado da soma das variáveis utilizando print. Então vamos ver como é que nós vamos resolver esse problema. Tem que voltar lá para o Colab. E lá aqui é o exercício 10, né? Então, beleza. Então, eu tenho 3 variáveis, né? 3 variáveis, que é o quê? Água, leite e café. Então, eu vou colocar água. Posso colocar preço, água, né? É igual a R$2. Preço, café, é igual a R$16. Preço, leite, é igual a R$4. Tá certo? Então, a declaração dos valores, né? Agora vamos tentar usar o print, né? Para imprimir isso aqui, usando o operador de concatenação. O valor total é... Aí se eu colocar aqui, ó, preço água, mais preço café, mais preço leite. Vamos ver o que vai acontecer? Tranquilo? Então se eu clicar aqui, deu um erro. Por que ele deu um erro? Porque nesse caso, eu estou querendo, quando eu estou usando esse operador aqui, eu não estou fazendo uma operação de edição. Eu estou fazendo uma concatenação de strings. Tá certo? E o preço da água é um valor inteiro. O preço do café é um valor inteiro. O preço do leite é um valor inteiro. Então, essa soma aqui que eu estou fazendo, né? Você podia até colocar entre parênteses aqui. O resultado disso aqui vai ser o quê? Vai ser um valor inteiro. Tá certo? Tranquilo? Se eu pegar isso daqui, abrir um código aqui e digitar type, e para a gente ver o tipo, né? Deu um int. Então, o int aqui, como que eu vou somar o valor total que é uma string mais um inteiro? Não tem jeito. Então, nesse caso, a gente tem que transformar esse valor inteiro aqui em uma string para funcionar a operação de concatenação. E para isso eu uso essa função str. Então, se eu pego, vamos pegar aqui embaixo, o str, faço essa soma, que vai dar um valor numérico, não é? Que a gente já viu. E passo nessa função str, ele vai retornar o quê? Uma string. Tá certo? Então, quando eu faço isso daqui, converto o valor numérico para string, esse operador de concatenação vai funcionar. Então, nesse caso, o valor é 22. Por quê? Primeiro, ele fez a operação de adição, que são valores numéricos, não é? E aí, depois ele converteu para string. Se você quisesse aqui, você poderia falar total é igual. Não é? Que aí seria o total, usar o string aqui, que ele converteria para string e você colocaria total aqui, a variável total. Aí, nesse caso, daria certo. Tá certo? Então, aqui, eu converteria aqui, ou, não é? Pegaria isso daqui, deixaria total como valor numérico e converteria aqui, nesse final. Tá certo? Então, tem várias opções, né? Essa opção aqui final é melhor, porque você manteria total como um valor numérico. Se você precisasse ela em algum outro ponto do programa, ela não seria interpretada como string, tá certo? Então, com isso, a gente finaliza essa parte aqui de como o operador de edição, né, ele é usado para valores numéricos como
a operação de adição, né, o mais, né, e para strings ele é utilizado como concatenação.